Fala galera que tá chegando aqui no meu canal, bem-vindo a mais um episódio do Update Podcast. Hoje os temas são os seguintes, a gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento do Switch 2, como que tá sendo em questão de números, enfim, e também explorar um pouquinho qual que é o melhor momento para comprar um novo console, né? Um console da nova geração. Quando é o melhor momento para se trocar de geração de console? Além disso também, a gente vai falar um pouquinho da Summer Game Fest e uma surpresa para todos os fãs de RPG de The Witcher 3, uma nova DLC depois de 10 anos. Isso e muito mais com meu amigo Leonardo Senna após a nossa vinheta. Opa, Ianzeira! Bem-vindo a todo mundo que tá chegando junto com a gente no episódio. Esse vai ser um episódio mais bacana, nossa segunda empreitada aqui. E tem bastante coisa pra falar, hein? O Sim. Switch 2 tá fazendo barulho, cara. Vamos começar falando sobre isso. O lançamento do Switch 2 aí tá bombando. É, Na realidade, já era esperado, né, Léo? Tipo assim, não é uma surpresa que esse videogame ia vender muito, muito. Isso aí eu não tinha dúvida, né? Apesar dos valores ali de dos games em si estarem mais caros, o preço do console não fugiu muito da expectativa do grande público, né? Então, os números já são uns números que para a Nintendo são números muito significantes mesmo, né? Já talvez tenha até ultrapassado o próprio Switch de primeira geração já em poucos dias já. Mas assim, o que eu acho que esse tema pode abordar um pouquinho melhor é sobre essa questão de momento perfeito para comprar um novo console. A gente sabe que o Switch 2, ele, querendo ou não, ele é uma geração atrasada na realidade, né? Porque ele não é uma nova, mas é nova. Tipo, ele é nova para Nintendo, mas na realidade ele é um console atrasado da mesma geração que a gente se encontra nesse momento. Então ele é sempre atrasado com os novos que vão vir do PlayStation e do Xbox, né? É, e aí, para muita gente, tem muita gente ainda, inclusive aqui no Brasil, que, cara, tem o Play 4 ainda, tá lá com o Play 4 curtindo numa boa ainda e nem viu na realidade muita coisa do PlayStation 5, do Xbox para querer trocar, mas o Nintendo Switch tá vindo com uma força diferente aí. O que você pode falar, Léo, em relação a esse momento perfeito aí para comprar um novo console? Não, cara, você tem total razão, assim. Eu acho que esse comportamento do público tem muito a ver em como os videogames mudaram. A experiência de um novo console hoje é muito mais uma extensão, uma evolução do console anterior do que necessariamente um produto completamente novo, né? Eu acho que isso explica o sucesso do Switch, porque, cara, você pega o Switch 2, você tem a galeria inteira do Switch pra jogar. Ele não tá começando do zero. Porque, querendo ou não, ele só lançou com o Mario Kart, que é um baita do lançamento, diga-se de passagem, vamos falar, né? Porque, porra, o último Mario Kart, ele lançou pra Wii U, foi Isso. remasterizado pro Switch. Eu não sei o gap de tempo que a gente tem, mas eu diria que pelo menos esse jogo tá sendo usado há uns 10 anos. E, cara, não para de vender. E agora, pô, você lança um console no dia 1 com um novo Mario Kart, mundo aberto. Quem gosta não vai resistir. E também pra quem tá procurando uma melhor performance, porque o Switch 2 é praticamente um PS4 Pro portátil, né? Porra, ele rodando Cyberpunk, eu tô muito impressionado, cara. Tem uma diferença clara, né? Ele na dock e ele portátil, mas ainda assim, ele tá rodando do jeito que eu tô impressionado. Eu não imaginava que ele conseguiria fazer isso. Mas É, sobre esse negócio Ah, perdão. pode Pode falar. falar. Não, não, então, sobre essa parada de videogames e tal, e quando entrar, né, num novo console, eu acho que tem mudado muito, né? Justamente pela essa mudança da indústria. As empresas entenderam que não dá pra você largar um console anterior tão facilmente. Então, tipo, quem tá no Play 4, por mais que a performance dele seja, né, pior do que o que a gente tá tendo hoje nesse momento da geração,
Ele ainda tá tendo acesso a muitas das coisas que a gente tem. 80% das coisas que a gente joga na geração atual, o cara no Play 4 tá tendo acesso. Então ele não tem mais aquela distância do tipo, puta, eu tô de fora. O GTA 6 vai ser o cara que vai colocar isso na mesa e vai fazer todo mundo trocar esses videogames, entendeu? Mas até agora nada conseguiu fazer isso pelas pessoas. É, eu acho que, tipo assim, né? Eu acho que pra pessoa que já tem o Nintendo Switch 1, por exemplo, eu sou uma delas, né? Eu acho que ainda. Sim. Eu, por exemplo, tenho uma biblioteca muito grande que eu nem consegui jogar ainda, porque acho que a maior dificuldade para quando você. é, por exemplo, eu tenho o computador, PC e tenho o Nintendo Switch. Então, variavelmente, eu não jogo geralmente jogos que são lançados para PC, que foram lançados para Switch no Switch. Isso para mim não funciona. Eu jogo com o melhor gráfico e performance possível no meu computador, entendeu? É o que eu vejo como o que faz sentido, né? Se eu Sim. posso jogar da melhor forma possível, por que, que eu vou jogar da pior? Porque a verdade é essa. Então, a não ser que fosse alguma coisa assim, não sei, fora de série que, putz, o gráfico não é tão importante, aí sim, aí eu jogo lá no Switch numa boa. Tanto que, por exemplo, eu tô jogando e fazendo série aqui no canal do Divinity Original Sin 2, que é um jogo que tem para Nintendo Switch. Porém, é um jogo assim, cara, isométrico, feito para jogar no computador. Não tem jeito. Tipo, eu até cheguei a jogar com o controle aqui no início das lives aqui no canal, mas não funcionou muito bem não. Eu consegui ter um melhor desempenho e curtir mais o jogo com o mouse. Com certeza, sem dúvida. É isométrico no estilo Diablo, então, tipo assim, você tem que. O point click ali é fundamental, entendeu? A Sim. gente sabe que o Nintendo Switch 2, por exemplo, ele vai ter já a opção de mouse, o que vai facilitar nesses casos aí, por exemplo, né? Então, hoje eu não via sentido em jogar o Divinity lá no Switch. Pode ser que, por exemplo, se eu quiser fazer posteriormente um- uma segunda run aí no game, depois de zerar, eu possa fazer no portátil, porque eu já, né, zerei no PC com o melhor desempenho possível e tudo mais. Mas, não sei. Então eu acho que assim, a questão de escolha do novo console, eu acho que nesse primeiro momento ele vai ficar para realmente só aquela pessoa que é bem nintendista mesmo, sabe? Aquela pessoa que compra tudo que é da Nintendo. Porque eu acho que pro público em geral, ele vai esperar amadurecer um pouco mais o console. Eu falo assim do público brasileiro, né? Óbvio, uma galera de fora, com certeza, eles vão macetar no game, porque eu acho que também é, a diferença é, financeira é mais perceptível aqui do que para alguns outros países, né? Então, eu acho que para quem mora nos Estados Unidos, por exemplo, não tem motivo de não comprar. A verdade é essa. Você tá lá com o console muito antigo, você pode comprar um novo. Então eu acho que tendencialmente eles vão comprar mais rápido que a gente. A gente vai esperar mais esse console para ver se ele vai ter mais títulos, se ele vai ter mais coisa e puxando já o gancho também, um possível desbloqueio que a gente está vendo no horizonte que pode não estar tão longe, né? Eu até te Que mandei loucura, cara. uma notícia esses dias aí que já mostrou que algumas coisas já estão sendo feitas e já está se Os provando. caras tá dentro já tá dentro. Não entraram, não tem história. Já estão conseguindo rodar jogo de Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2. Então, para jogar os jogos de Nintendo Switch 2 do jeito de X-Sparrow, é um pulo, cara. Já houve uma abertura, já é possível. Agora, o céu é o limite. Mano, sim, eu acho engraçado isso, porque o mundo tá se transformando muito, assim, tipo, no sentido que os países envolvidos estão começando a ter umas dificuldades financeiras que era mais comum em países subdesenvolvidos, assim, né, em desenvolvimento. Então, até pros caras aqui tá dando pra sentir que tá começando a se tornar um prazer meio caro.
Não igual a gente, porque a gente joga o jogo no modo hard, né? O jogo da vida aí no Brasil. Mas tá se transformando, cara. Os lançamentos estão cada vez mais caros. Mas assim, sobre esse negócio do momento certo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que, de uma forma bem racional, o momento certo é você entrar numa geração depois de uns 2 anos. Quando já tem uma galeria, quando já tá chegando uma nova versão, quando os preços já estão caindo. Eu acho que uma pessoa que consegue controlar o emocional e ser racional, mesmo que ela tenha grana, tá ligado? Não vamos entrar nesse quesito. Eu acho que é sempre melhor você entrar numa geração quando os problemas foram resolvidos. Porém, tipo, a gente, né, no Brasil e tal, né? Durante minha vida inteira, eu sempre fui o cara, e acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente também vão se relacionar com isso, que eu sempre, quando lançava uma nova geração, eu entrava na anterior, tá ligado? Então, tipo, porra, saiu o Play 2, saiu o PlayStation, eu jogava o Super Nintendo do meu primo. Aí saiu o Play 2, eu ganhei o Play 1. Saiu o Play 3, eu ganhei o Play 2, tá ligado? Bem isso, mano. Só que aí, tipo, porra, aí eu consegui meu primeiro emprego, não sei o que, juntei uma graninha. E aí, quando o Xbox One saiu, foi minha primeira vitória, assim, porque, tipo, o Xbox One saiu, eu acho que em 2013. E aí, um ano e pouco depois eu consegui comprar, tá ligado? O fatzão lá, pá. E aí foi da hora, foi a primeira vez que eu tava numa geração, tipo, junto com a geração. Eu tava ali, pá, não sei o quê. Aí veio outro problema, né? Bancar os lançamentos, que tá, era foda. Mas a gente dava um jeitinho, uns 2 lançamentos por ano, pá. E aí o Play 5, que aí eu já tava morando aqui na Austrália, e foi a primeira vez na vida que eu ia ter esse acesso. Falei, mano, eu vou fazer isso. Uma vez na vida eu quero ter um videogame no dia 1. E aí eu peguei o Play 5 no dia do lançamento e foi, pô, foi meio que um sonho de criança, assim, sabe? Tá com a caixa, assim, no mesmo dia que tá todo mundo com a caixa em casa. Foi muito legal, assim. Só que essa tá sendo uma geração muito esquisita, né? Tipo, é a geração com menos lançamentos, assim, próprios em muito tempo. Porém, no meu caso, foi um cara que ficou no Xbox One e não teve um PlayStation 4. O PlayStation 5 pra mim foi perfeito, mano, porque ele rodava todos os jogos de PlayStation 4 que eu não tinha jogado na melhor performance possível. E, e eu acho que é aí que os videogames agora estão se tornando essa coisa engraçada, né? Que é o que Uhum. no computador sempre teve. Você tem acesso a uma galeria toda pra trás, então é um upgrade de hardware. Já não é mais um novo videogame. Aquele negócio que a gente conhecia como criança, eu acho que acabou. Até a Nintendo acabou com isso, que a Nintendo é sempre a maior conservadora nesse sentido, né? Pô, o Switch 2, cara. Eu mesmo, eu não gosto. Não é que eu não gosto da Nintendo, mas eu não sou o perfil da Nintendo. Mas eu considero pegar o Switch 2 pra jogar os jogos de Switch, tá ligado? Pegar aquele cartãozinho MIG ali, bandidagem, galeria toda. Só que eu, por exemplo, eu vou esperar sair o OLED, se eu for pegar o Switch 2. Sim. Qual a Olha, sua história com lançamentos aí, Ianzão? Qual a sua opinião? Qual o melhor momento? eu também não fujo à regra, né? Também todo console eu fui ter sempre o antecessor, né? Eu lembro que o primeiro videogame que eu tive, meu pai me deu, eu não sei dizer se era algum tipo de Atari, alguma coisa assim. Não era um Atari, mas era bem parecido. Eu não sei o nome daquele videogame de verdade, mas era um videogame muito antigo. Talvez da época dele, sabe? Assim, uma coisa bem anos 80, assim, bem pauzinho, robozinho atirando, esse tipo de coisa. Eu tive isso aí em, sei lá, a gente tá falando anos 2000. E a partir daí eu comecei a comprar e comecei a me interessar mais, e aí as coisas foram levando. Só que eu nunca pude ter, que nem você falou, por exemplo, quando o Play 2 estava bombadaço. Não podia ter. Não podia. Aí eu tinha o Play 1, aí joguei Sega Saturno, aí fui passando por vários outros videogames que eu podia ter na época. E o Sega Saturno era muito foda, porque o Sega Saturno que eu tinha, ele era cartucho e CD. Eu sinto uma saudade dos videogames da Sega, cara. Porra, o Dreamcast era mágico. Eu lembro, um primo meu tinha. Quando eu vi o Dreamcast, eu falava, cara, esse videogame é muito foda. Velho. Eu acho que eu comecei a ter da geração correta a partir do PlayStation 4. O único console que eu tive duas vezes foi o Nintendo Switch. E aí vendi. Ele era desbloqueado também. Eu vendi.
E eu acho que isso também a galera vende muito fácil, assim, tipo, porque a galera eu acho que tava em cima mesmo, por causa que era desbloqueado ainda. Então, era uma coisa meio que, tipo, não era todo mundo que fazia desbloqueio na época. E eu meio que corri atrás e sozinho mesmo. Pra você ver como era muito fácil fazer o desbloqueio, porque sozinho eu fiz. Então eu não precisei de uma assistência técnica nem nada do gênero. Era uma coisa que se você entrasse em algumas páginas da internet, você conseguia fazer o desbloqueio assim, de boa. E aí eu fiz e tal, e aí, pô, vendi, né? Então o Switch também eu consegui comprar na época, assim, tipo, quase que junto com o lançamento mesmo, assim. Vendi e aí voltei a comprar ele agora no ano passado, cara. Esse OLED. Porque eu queria ter alguma coisa pra jogar na TV, porque eu tava jogando só sentado no computador e eu queria alguma coisa pra TV. Então, assim, via de regra, por mais que eu seja fã de alguma coisa, pelo menos um ano depois do lançamento eu aguardo. Porque eu acho que é isso que você falou. É o tempo de amadurecimento, de correção de bug, de correção de uma parte de coisa. De você ver aquilo de fato ali engatinhando, andando, vendo os problemas, vendo se os games que estão saindo legais. E eu tô falando da realidade Brasil, né? Porque eu não tô falando realidade de fora, não. Tô falando a realidade daqui. Porque pro cara que vai comprar hoje, ele tem que comprar seguro, cara. Ele não pode comprar cegas. Então ele tem que comprar falando, putz, não, da hora, dá pra jogar legal e tal, não sei o quê. Ou no caso do desbloqueio também, putz, não, da hora, vou comprar porque, tipo, putz, agora tem o desbloqueio, eu consigo jogar os games que eu quero. Porque senão, a 500 conto, eu imagino que o cara vai ficar chupando o dedo a maior parte do tempo, né? Então, tipo assim, Exato, enquanto não formar uma galeria de jogos que esteja em desconto, né? é. Pô, você vai jogar 2 jogos por ano. Então, aí eu acho que nesse sentido aí, falando de Brasil, óbvio, quem tem grana vai lá comprando lançamento, mas falando pro brasileiro médio mesmo, eu acho que um prazo de maturidade de um ano para você entender se esse console vai para frente ou ele vai, enfim, ter problemas e tudo mais, se você vai conseguir bancar os jogos desse videogame também, que é importante hoje em dia, eu acho que esse prazo aí de um ano é bem interessante, cara. É, eu acho que é o mais inteligente mesmo. Até pra sair a nova versão do videogame, que agora se tornou tão comum, tanto a Slim quanto o Pro, né? Que, bom, já se tornou um novo padrão da indústria. A gente já tem certeza que a partir de agora esse vai ser o comportamento. Essa atualização no meio da geração, né? Mas, pra mim, eu acho que uma coisa também que é muito relevante é o título de lançamento, que dificilmente empresas conseguem fazer um título de lançamento de peso, e a Nintendo conseguiu. É isso, entendeu? É você pegar o jogo que vai ser o mais popular do console e conseguir lançar com o console. Pô, isso é um tiro de mestre. O PlayStation 5, esse título pra mim que justificou, vamos dizer assim, a compra do console foi o Homem-Aranha Miles Morales. Era uma expansão ali, não é um jogo completo, mas foi muito foda, assim, comprar o videogame e ter algo pra jogar que me interessava, né? Coisa que dificilmente acontece, mas eu acho que dentro dessa história que a gente teve, né, que eu também tenho um comportamento parecido, assim, principalmente quando eu morava no Brasil. Eu ia, lançava um jogo que eu tava amarradão, eu comprava o console usado, comprava o jogo, jogava e vendia, aí ficava no 0 a 0, mas tinha tido a experiência, tá ligado? Então ficar nesse esquema do rolo, assim. E teve uma época que pra mim foi uma conquista também, né, como gamer, assim, no Brasil, que pela primeira vez eu tinha conseguido ter os 3 consoles da mesma geração juntos. Que eu tinha o meu Xbox One, aí eu comprei o PS4 pra jogar o Uncharted 4, porque o Uncharted pra mim é desse tipo de jogo. Se lançar pra uma geladeira Brastemp específica, eu vou comprar a porra da geladeira pra jogar, entendeu? Porque Uncharted, mano, é outro bagulho, tá ligado? E lançaram o Zelda Breath of the Wild. Aí eu peguei o Wii U usado. E o Wii U era um videogame da hora, cara. Eu fico muito triste que ele deu errado como performance. Mas querendo ou não, ele inspirou o Switch, né? Ele não foi em vão. Porque ele era um videogame legal, cara. E aí já tinha aquela experiência do tipo, porra, mano, tava jogando ali na TV. Aí meus pais iam assistir TV, eu pegava um negocinho lá e ia pro meu quarto, que era perto do videogame, né? Não quebrava a conexão. Mano, eu conseguia ficar jogando na minha cama. Putz, esse videogame era muito louco. Aí eu tive os 3, mas simplesmente porque, mano, tinha título de peso em todos.
E aí depois aí eu vendi os três pra comprar passagem pra vir pra Austrália. Foi como eu vim pra Austrália. Boa, aí, ó. O Tá vendo? brasileiro é foda, né? Tem que se virar nos 30. O bagulho é louco aqui, você Tem é que se louco. virar nos 30, irmão. O brasileiro Mas nasce é. no nível Eu, hard já. mas É. eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que de um jeito. Pra quem consegue controlar a emoção e não é tão vidrado, porque realmente, porra, pra quem é apaixonado, é muito legal conseguir entrar na onda junto com todo mundo, ver os YouTubers falando do videogame que você tem na sua casa e tal. Mas depois que você fica adulto, você tem que pensar no dinheiro de uma forma mais inteligente, não dá pra ser muito emocionado. Sim. Então, hoje mesmo, se quando sair o PlayStation 6, cara, muito provavelmente anunciar o PlayStation 6, eu vou vender o meu Play 5 já, aí já começa a ficar tranquilinho. Aí quando sair o 6 eu já começo a ver. Mas muito provavelmente eu vou pro console, eu vou pro PC. O Ian É. tá fazendo lobby aqui, ele Não, tá me é. convencendo. Eu acho Eu que acho que tá aqui, acabando. eu acho que daqui é legal também, de repente, a gente puxar o gancho já pro nosso próximo tema, porque eu acho que tem muito a ver. Por quê? Summer Game Fest 2025 teve muita coisa, cara. Muita, muita. E entre elas, eu acho que é até legal a gente já puxar o gancho com a sua história aí, foi o lançamento do Xbox portátil, né? Que na realidade é uma parceria entre Asus e Xbox, né? Que Eu eu só já quero tinha. levantar que eu acertei. Eu acertei. Isso, e eu ia falar também que eu já tinha dado gancho há muito tempo atrás sobre esse tema, sobre o portátil. É que eu não vou conseguir colocar dois cards, porque eu falei pra vocês que ia botar um card no início. Mas se vocês entrarem aí nas minhas playlists e em React Opinião, tem um vídeo lá que eu falei dos rumores do portátil do Xbox, que seria com a Asus, que seria essa parceria ROG Ally, é Ally, né? Ally, com a Alai, se você quer ser Ally, mais viado. ROG Ally, ROG Ally, com a, o Xbox. Eu tinha já falado isso aí, meu, não deu outra, não deu outra, não deu outra. E o que que na realidade a gente tá vendo que tá acontecendo? Microsoft, o que que ela faz para computador? Ela lança o software lá e praticamente domina todos os computadores. Ela não precisa do hardware. O hardware, cada um tem o seu e cada um joga a sua forma, né? Parece, você que deve ser mais antenado, Léo, que existe um computador do Windows, só que pouca gente utiliza. Tipo assim, da Microsoft mesmo, sabe? Sim. Então, só que assim, Inclusive, opa, esse aqui é o computador, né? Portátil da Microsoft. É como se fosse um iPad. Você tem o aham, teclado e tal, só que você pode arrancar o teclado e você usa como um tablet, né? Um tablet Windows. legal, legal. E quando a Microsoft se propõe a criar o hardware, eles fazem coisas muito premium. É bem bacana. Sim. Então, mas aí, só voltando ao gancho, eu acho que a ideia da Microsoft é justamente essa: é ter itens que você possa de repente ter uma experiência mais, não diria imersiva, porque eu acho que pode ser, pode não ser. Eu acho que a questão é mais você ter uma proximidade com a marca, eu acho, sabe? Porque eu acho que, pelo menos a Microsoft, ela é bem democrática no sentido de que seu software atende a todos de praticamente a mesma forma em qualquer situação. Então, o que aconteceu? O portátil do Xbox é isso, né? Na realidade, a Microsoft falou: a gente pode reduzir os custos aqui de produção de hardware se a gente vier com uma parceira que já está fazendo esse hardware, que é a Asus, né? E então eles lançaram esse portátil. E eu sei que você, Léo, é fã do Xbox, cachista de longa data, e eu queria saber de você aí o que que você achou disso, cara. Bom, com tudo que a gente falou sobre ser, né, inteligente, vou comprar no dia um, cara. Que se dane, vou rasgar dinheiro. Um ano Não, que mas se agora falando foda. sério. Não, mano, mas é que, cara, eu me tocou num lugar de fã, assim, que eu achei do cacete. É aquele negócio que a gente falou, de você ter acesso à biblioteca que já tá consolidado. Eu tenho muitos jogos dentro do Xbox.
E eu quero começar a jogar na Steam também, né? Comprar coisa na Steam. Então eu tenho uma máquina que me dá acesso a diversas bibliotecas, né? De serviços diferentes de venda. E que ainda mais é um portátil, que é um videogame, é um tipo de videogame que eu não tenho. Cara, eles acertaram. Eu sou o público, assim, sabe? Tipo, dá pra ver que eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão encontrando o público. Existe o público do Nintendo Switch, existe o público do Steam Deck, e existe o cara que vai estar querendo entrar nesse jogo que ainda não entrou. Então vamos pegar essas pessoas, né? Mas essa semana eu passei bastante tempo dando uma boa estudada sobre o que está acontecendo, né? E aquela conversa que a gente tinha tido na semana passada, ela foi muito acertada. Porque assim, o que a Microsoft está fazendo é tentando criar um plano de contenção para popularização do SteamOS. Porque, cara, nesse universo dos computadores portáteis, né? Esses consoles, Sim, eles são computadores portáteis. são. O Windows, ele é muito pesado para um computador portátil. Ele não consegue entregar performance, ele trava. Fica muita coisa acontecendo em segundo plano do sistema operacional que no SteamOS, que é baseado em Linux, não acontece, porque ele é otimizado para essa função de jogos. Uhum. Então, essa atualização que a Microsoft está fazendo com essa parceria com a Asus é basicamente isso. É um modo do Windows que é focado em jogo, então ele carrega direto na tela do Xbox. Só que se você quiser a interface do Windows, você consegue ativar ela, entendeu? Que é até um negócio parecido com o Surface. O Surface tem isso. Você ativa o modo tablet, ele capa o Windows, te dá só as coisas essenciais e fica mais rápido. Você quer o Windows, você ativa, aí carrega o Windows completo, tá ligado? Interessante. E é interessante. Só que a grande parada é que é justamente essa. A Microsoft está anunciando isso como se fosse um Xbox portátil. E é uma parceria interessante. Vem um botãozinho do Xbox, o controle, né? Tipo, tem a sensação de controle de Xbox. Mas já estão falando que aparentemente já está confirmado que essa atualização vai chegar para todos os dispositivos Windows portátil. Então, em cerca de um ano, todo mundo que já tem o Windows portátil vai poder ter ativar essa opção de ligar só na tela Xbox. Então, cara, é uma jogada de mestre, faz sentido, é isso. Tipo, a gente não recebeu um Xbox portátil, mas a gente tá recebendo um acesso a um sistema Xbox para portáteis. Então, tudo meio que vai virar um Xbox mesmo, se você quiser, né? Eu acho que o marketing dos caras eles estão bem alinhados com o que eles falaram mesmo, assim. Eu acho que é isso, tipo assim, eu acho que no marketing eles usam muito isso, assim, que tem coisas que não precisam ser ditas, né? Você vai, obviamente, antes de comprar, dar uma pesquisada, mas assim, eles colocando ali o botão do Xbox, eles chamam, né? As pessoas que são fã do Xbox a comprar aquele aparelho. Mas ter o entendimento disso mais a fundo, de que você já vem trazendo essas percepções todas aí, que eu realmente nem tinha me, eu tinha me ligado nesse sentido mesmo, de que, tipo assim, é o sistema Xbox que tá ali dentro, porém, tipo assim, não é um Xbox portátil, né? Tipo assim, eles botaram a marca deles ali porque o sistema Xbox vai estar rodando no aparelho da Asus. Mas não necessariamente é que aquele portátil é um Xbox, entende? Então é meio maluco, ao mesmo tempo que faz todo sentido, né? E você falando essa questão do SteamOS, sim, também, né? Ter esse tipo uma competir mesmo, né? De igual ali, né? Com esse sistema. Então eles já estavam antenados na parada muito antes. A Microsoft, né, cara? Então, tipo assim, né, o que você vai esperar? Eles já estavam vendo que o negócio estava acontecendo e, opa, vamos fazer alguma coisa. Onde a gente tem caminho para ir, né? O console tradicional, ele vai ter vida longa? Eles já estão percebendo que, tipo assim, tá mudando tudo, cara, né? Tudo tá mudando. O Nintendo, a Nintendo tá indo por um caminho, a Sony por outro, o Xbox por outro. Tá todo mundo meio que, tipo assim, meio que ninguém querendo competir um com o outro. O que me aparenta ser é isso. Tipo, cada um tá querendo fazer sua trilha pra lucrar de uma forma que não dependa de competição. Apesar de ter. Mas assim, de certa forma eles querem romper esse negócio de guerra de console. Tipo, eles querem pensar mais no business, no negócio mesmo como um todo. Até a Sony,
que tá fazendo com o PlayStation, lançando seus jogos no PC também, tá pensando muito nisso. Demorou, eu acho que a que mais demorou pra sacar que isso não era saudável foi a Sony, com a PlayStation, entende? Eu acho que ela Sim. ainda tava nesse negócio de tipo guerra de console, mas acordou a tempo, quando começou a colocar seus exclusivos no PC, no Windows, e começou a perceber que daria pra lucrar mais e, pô, acrescentar mais players ali a sua gama de jogadores e tudo mais. Então, é isso. Eu acho que a guerra de console, ela acabou, cara. Eu acho que o PlayStation 6, no aspecto do que ele vai ser, que já tá sendo, inclusive, discutido, né? Sobre Sim. PlayStation 6. Eu acho isso muito louco, porque, pra mim, tipo assim, como eu tô no PC, né? Tipo assim, não, meio que não vi muita coisa do Play 5. Se vi, tipo assim, não gerou tanto impacto a ponto de eu falar, putz, esse é o console, sabe? Eu vi muita gente reclamando de desempenho, é, vi uma galera falando que comprou o PlayStation Pro não esperando coisas melhores, mas sim para jogar melhor. Então, ou seja, as expectativas acabam sendo baixas em cima de um console hoje em dia, né? O que vai levando mais e mais gente para opções como essa, do computador portátil, do PC. Porque eu acho que assim, talvez o computador portátil ele venha muito para essas pessoas que de repente, por exemplo, eu trabalho com edição, eu trabalho com animação, então eu preciso de um computador de mesa parrudo, com placa de vídeo e tudo mais. Eu acho que o computador portátil ele entra num lugar onde de repente seja uma pessoa ali que tipo, putz, cara, eu só queria jogar mesmo, eu só queria um negócio, sabe? Nesse lugar de tipo assim, pô, não queria um computadorzão tal, não sei, nada a ver pra mim, sabe? Mas ao mesmo tempo, é, entrar num lugar que tipo, não é um notebook. Porque o cara poderia também comprar um notebook gamer, mas eu acho que não é isso que ele quer. Ele quer ter a sensação de game, né? Então eu acho que o portátil PC, o PC portátil, que na realidade é um PC gamer portátil, né? Que tem que deixar bem claro. Apesar de dar, eu imagino que dê para abrir vários aplicativos nesse tipo de hardware. Eu não acho que o foco realmente seja tipo você abrir lá um Excel. Não acho que é o foco do negócio. Mas eu acredito que sim, é possível. Mas assim, não é. Quem vai comprar não vai comprar para isso. Diferentemente de um notebook gamer, por exemplo, que acaba sendo muito caro também, né? Então, eu acho que esse caminho é um caminho também de inovação da indústria mesmo, assim. Eu falei no outro vídeo aqui que a gente estava vivendo uma nova era de ouro dos portáteis. E não é mentira. Na realidade, todo mundo está querendo ir para portátil. Não me surpreenderia se saísse aí um anúncio de um PlayStation portátil, porque isso também já é rumor. Então, assim, a ideia é que todo mundo vai pro portátil em algum momento, né? E aí o hardware de mesa, como a gente conhece, eu não sei qual que vai ser o fim, né? Então, a gente está num momento da tecnologia que as coisas estão conseguindo ser muito compactadas, né? Então, eu acho que esse é a grande evolução que a gente está tendo. Ter uma máquina do tamanho de um tablet que consegue ser tão poderosa quanto elas estão sendo, né? E a indústria está conseguindo tomar vantagem disso. Já não é mais tão caro produzir esse tipo de coisa. E existe um mercado para isso, né? Porque, ó, por exemplo, eu mesmo, eu tenho uma situação bem específica que dá pra gente entender de uma forma interessante a dinâmica que esses consoles podem dar, né? O Xbox ele tem o programa Play Anywhere, que você consegue ter um jogo instalado no Windows e um jogo instalado no Xbox, e eles meio que são o mesmo jogo. Você consegue progredir de um lado ou de outro, e toda vez que você senta para jogar ali, o jogo tá de onde continua, né? E eles conseguiram colocar o xCloud para fazer parte disso. Então, por exemplo, eu tô numa posição que o meu emprego me possibilita alguns momentos às vezes, porque tipo assim, eu trabalho numa loja. E eu faço a gerência da loja e tal. Só que tem às vezes que alguém falta, que eu fico o dia inteiro, eu abro e fecho a loja. Então é papo de 10 12 horas dentro da loja. Não tem tanto trabalho assim a ser feito. Então, tipo, o meu papel ali é atender cliente. Quando não tem cliente, mano, eu fico vendo vídeo no YouTube, eu fico jogando videogame às vezes.
Então, um console desse, pra mim, ia matar eu ter isso na minha mochila. Por às vezes eu tenho um tempinho aqui, eu tenho um tempo, pá, eu jogo meu videogame. E já aconteceu, quando saiu o Indiana Jones, né, no programa de nuvem da Xbox, eu jogava ele fora de casa, na nuvem, e aí eu chegava em casa, ligava meu videogame e continuava no meu videogame. E eu adoro essa interação, cara. Eu acho essa ideia de que você consegue jogar em qualquer lugar e vai ser sempre o mesmo progresso, o mesmo jogo está conectado, eu acho maravilhoso. Só que a grande questão é que ainda uma pequena parte da galeria te dá esse tipo de experiência. Porque eu, por exemplo, eu comecei o meu Xbox, o Red Dead Redemption 2 no meu Xbox One. E eu não zerei o jogo. Eu acabei pegando o Xbox Series, porém eu tenho o Red Dead Redemption em disco. Então eu não consigo jogar no meu Xbox Series. E, porra, se saísse o portátil da Xbox, eu adoraria jogar Red Dead Redemption nele, assim. Porque é um jogo perfeito. Mano, só ficar andando de cavalo ali, caçando bicho. Eu Uhum. jogo Red Dead Redemption assim, sabe? Tipo, sem pressa nenhuma. Tô com umas 200 horas e não terminei o jogo ainda. Mas não vai dar, entendeu? Tipo, porque esse não é um jogo Play Anywhere. E eu tô preso no disco, então ainda tem limitações, sabe? Vamos ver, mas eu acho que o futuro vai ser muito interessante isso aí, cara. Você poder pegar seu celular, tá jogando o jogo, dá pausa, vai pra TV, continua jogando, continua jogando. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Com certeza. Só pra gente também não fugir muito da Summer, só pra falar um pouquinho sobre alguns jogos aí que foram destaque, ao meu ver, assim, óbvio, tiveram muitos jogos, cara. Tipo assim, é impossível a gente também elencar todos. Eu tentei ser sucinto aqui na questão de, pô, três ali que a gente acha que pode vir coisa boa. Eu sei que o Léo, por exemplo, curtiu muito o 007, né, Léo? Então, cara, pra dar um contexto no tudo que tá acontecendo, né? Primeiro, eu sou um fã fiel de James Bond 007, eu sou louco por essa franquia. E os jogos 007, querendo ou não, o GoldenEye deixou essa marca de que 007 pode ser um bom jogo, né? Mas recentemente a Amazon fez um grande acordo, né, com a MGM, com a família Broccoli, que toma conta dos direitos do 007, que eles conseguiram comprar os direitos do 007. E muita gente ficou preocupada com o que a Amazon vai fazer, porque claramente os caras vão começar a fazer série de TV, vão começar a expandir tudo que eles podem para ganhar dinheiro com a marca. O que não sei se é algo tão bom assim, visto que 007 é sempre uma franquia do cinema, que a cada 4 anos, 5 anos recebe um bom filme. E, porra, sobreviveu desse jeito, já são mais 50 anos de Bond, né? Mas esse é o primeiro, essa é a primeira, é a primeira entrada nessa nova abordagem que a franquia vai ter. E honestamente, eu que tava meio reticente assim, eu gostei muito, cara. Pô, um jogo James Bond nesse tipo de qualidade, nesse tipo de narrativa, apresentando um 007 no começo da carreira, eu acho que tem tudo pra ser extremamente interessante, no mínimo. Esse estúdio, o IO Interactive, é o mesmo estúdio que faz os Hitmans, esses últimos Hitman que a gente joga, né? E eles são bons jogos. Eu tava até jogando recentemente o Hitman 2. É um ótimo jogo. E então eu acho que eles já têm uma compreensão de mecânica boa o suficiente pra conseguir entregar um bom jogo de ação. E, cara, tá muita cara de Uncharted esse jogo. Tá muita cara de Uncharted. Eu tô muito curioso pra jogar isso. Muito curioso mesmo. Cara, diferentemente, né, do Mind's Eye, esse aí já me chamou a atenção, sabe? Tipo assim, esse aí, pra mim, tá parecendo mais consistente. Que nem você falou, tá muito parecido realmente com Uncharted. Porém, tem também sua cara, eu acho, assim. Ele tem uma identidade, né? Eu acho que tem essa mistura, Uncharted com Hitman. Tem muito isso, na real. Se você pegar Sim. ali visual vindo aí do Hitman, também eu acho que a, a própria engine que eles utilizaram aí para criar o game é a mesma, né? Então você nota uma certa semelhança, né? Pô, esse James Bond também é mais novo, né? Então, tipo, traz Sim. uma. É justamente talvez essa questão de inovação mesmo que eles querem trazer, né? Até porque o James Bond ele estava envelhecido na mente de todos, né? Então era
um agente que ficou muito nos filmes mais antigos e tudo mais, né? Deixa eu voltar aqui. Ficou muito na memória do pessoal, assim, essa questão dos filmes mais antigos, né? E a gente não tinha, desde, sei lá, que videogame, sei lá, o Nintendo 64, um jogo de 007? Não lembro de outro em Play Não, 3. existiu algumas entradas naquele esquema de filme baseado em jogo baseado em filme, né? Tá. Então o Quantum of Solace teve um jogo, aí depois teve um 007 Legends que meio que fazia umas entradas assim do James Bond do Daniel Craig, né? Uhum. Passando pela franquia dele. Teve um jogo que era interessante, que era um jogo de corrida, com todos os carros históricos do 007. Esse jogo era legalzinho, mas de um jogo mesmo, como o GoldenEye foi assim, não, nunca mais. Então eu acho que também o legal eu acho que a experiência, por exemplo, que na geração de PlayStation 3 e essas gerações tiveram é que você pegar um filme e tentar fazer ele virar um game, não fica legal, cara. Todas as experiências que a gente teve desse gênero não funcionaram. Agora, quando você cria uma história única para um game, a chance disso dar certo é muito maior. Então eu acho que seguir essa linha, fazer um game realmente com uma história original, nova, né, pro 007, cara, pode renovar muito essa franquia que eu acho que eu te falei, eu sou bem chato para jogos que fogem do RPG, mas esse daí, por exemplo, pô, cara, eu queria jogar, eu acho que tá muito bom, tá bem feito. Você olha assim, cara, a direção bem feita, os personagens tá parecendo bem feito, a ação em si, enfim. Então, assim, não é um jogo realmente que você pode descartar, é um jogo realmente que vai vir com tudo aí. E foi um dos grandes anúncios, né, da Summer Game Fest, dentre tantos outros títulos. Puxando o gancho agora, eu gostaria de puxar o gancho para outro título. Então, outro jogo, né, que tá aí dando que falar, The Blood of the Walker, que é um game feito por essa produtora Rebel Wolves, que na realidade ela é uma produtora que são desenvolvedores que saíram da CD Projekt Red, que fundaram essa nova produtora aí. E esse game é de nada mais, nada menos, né, Léo, que o diretor de The Witcher, cara. Então, assim, a gente já consegue ver aí pelo trailer que a atmosfera, ela tá muito... Putz, você olha, e a gente tava falando até aqui nos bastidores, você olha, você já vê que, sei lá, você pertence a um mundo ali, né? Faz parte de uma história. A narrativa, ela tem um pouco dessa pegada de vampiro, né? Então ela passeia por esse tema. E também nessa era medieval também, trabalhando em toda essa temática que, cara, eu sou suspeito pra falar, porque eu curto muito, né? Olha, é tipo assim, a fisionomia do personagem é incrível, cara. Tipo assim, você vê que é um negócio muito bem feito, né, e tal. Eu acredito que vai ter muito uma pegada diferente do que a gente tá acostumado, assim, tipo, até nesse esquema de andar na parede, olha, bizarro, mano. Então, tipo assim, é um jogo que eu não sabia, de fato, eu não sabia absolutamente nada sobre ele, mas agora eu quero saber absolutamente tudo depois que eu vi esse trailer. Me diga aí o que você acha que você tá esperando, cara. Eu tô na mesma, assim. Eu sabia que existia um título de vampiros sendo produzido por um time que trabalhou na CD Projekt Red. E isso era tudo que eu sabia. Até que eu vi esse trailer e agora eu quero saber tudo sobre isso possível, cara. Porque isso tá se tornando meio comum na indústria, né? Acabou de acontecer com o Claire Obscure aí, que é um pessoal que saiu da Ubisoft, fundaram um estúdio e arregaçaram, né, cara? Fizeram o jogo mais relevante do ano até aqui. E agora a gente tá vendo esse time que aparentemente aí saíram numa boa da CD, não foi nada de briga, nada do tipo. Mas é simplesmente o diretor do Witcher e o diretor criativo, o cara que cria todo o aspecto de design e tal. E dá pra sentir, eu e o Anjo tava conversando antes que o jogo ele tem uma atmosfera assim, dá pra sentir que o mundo é real. E isso é só um trailer, cara. Tipo, a gente já comprou que isso é um mundo que faz sentido, né?
E essa ideia de você pegar um cara numa época medieval, dar poderes de vampiro pra ele, mas que ele não é um vampiro e ele luta contra vampiros, puta que pariu, me entrega esse jogo hoje, eu quero jogar isso, cara. Isso tá maravilhoso, tá maravilhoso. Nossa, se tem uma galera que a gente confia, é o time do The Witcher 3. Então, esse aí dá pra fazer loucura de comprar em lançamento, se duvidar. Com Mas certeza. eu tô muito curioso mesmo. Essa parte E de aproveitando, né? essa parte Ah, perdão. de só para acrescentar essa parte de que eles fazem a captação de fisionomia de rosto, né, esqueci o nome que é dado a isso, mas tá muito bem feita, né? Principalmente desse personagem Sim. principal. Enfim, expectativas estão altíssimas. Não, interessante. Luta com espada e, pô, subir na parede, teletransportar. Se os caras conseguirem fazer. Porque é meio isso, assim. O Witcher, ele. Na semana passada a gente conversou sobre os Witchers anteriores, né? Aí eu fiquei curioso e eu baixei o Witcher 2 de novo no meu Xbox aqui. E aí eu continuei do save que eu tinha, porque é um jogo que eu joguei, mas eu nunca zerei, né? E, cara, o jogo é muito bom. O jogo é muito bom. E no Xbox Series S ele roda bem legal, viu? Ele tá bem bonitão, assim. E dá pra ver que tem muita coisa do Witcher 3 ali, só que ainda eles não liberaram todo o, o que pode, né? O potencial. E uma das paradas é justamente isso, tipo, é um jogo muito de luta de espada e é difícil de controlar os poderes do Geralt. Que no Witcher 3 eles conseguiram deixar isso muito redondo. Tudo que é de super poder, assim, né? De coisas que ele faz, as magias e tal, já fica muito mais natural de usar. E, pô, os caras conseguirem trazer isso pra um nível que o cara tem poderes, assim, né? Super naturais, o cara consegue se teletransportar, subir na parede. Cara, eles conseguindo deixar a gameplay disso redonda, abre muitas possibilidades de jogo, né? Muito legal, muito legal. E aproveitando a última novidade que nos deixou bem empolgado quanto a Summerfest, é o novo Resident Evil 9, que apresenta essa nova personagem jogável, a Alyssa, né? E com muitas teorias de que Leon está voltando. E aí, Ian, como tá o coração? Cara, eu também sou suspeito pra falar de Resident, porque assim, é uma série que eu curto muito desde lá atrás, desde os primeiros Resident Evil. É clássico, né, cara? Então não tem jeito. Apesar de da série ter sofrido algumas mudanças, né, a partir, se eu não me engano, do Resident Evil 6, o Village 6 não, perdão. A partir do Resident Evil 7, se eu não me engano. E aí teve o Village e agora tá tendo esse Requiem, que é o 9. Houve mudanças, principalmente nessa questão de primeira pessoa, né? Que muita gente entortou o nariz e tudo mais. Cara, óbvio, pra quem é saudosista, e eu sou um pouco também, terceira pessoa no estilo clássico é muito nostálgico. Então, é natural que a gente fique preso àquela sensação que a gente teve lá atrás e fique querendo que as coisas não mudem, mas a mudança às vezes é necessária, cara, para dar um ar de inovação para a franquia, para trazer coisas novas, para fazer novas perspectivas a um jogo que é difícil, que o terror é difícil, né? Você fazer um jogo survival horror que você consiga transmitir um certo terror para quem tá jogando. O jogo em primeira pessoa é óbvio, ele te amplia essa sensação ainda mais do que um jogo em terceira pessoa, né? Então, eu acho que a Capcom escolheu realmente se renovar a partir do Village. Tem coisas bem interessantes no Village. E agora a gente tá no novo Resident Evil 9 Requiem, que tipo assim, pelo que dá pra entender, vai ter essa nova protagonista, a Lisa, né? E o que eu li sobre é que eles querem justamente trazer esse ar de fragilidade, né? E que para justamente trazer o terror pra você, o que faz muito sentido, cara. Quando você tem um personagem que ele é militar, que ele é badass, meio que você perde o medo das ameaças. Agora, quando você tem uma personagem que ela demonstra fragilidade e o perigo tá ali a qualquer momento à espreita, você fica mais tenso jogando com ela, porque você sabe que você vai ter que ter outras habilidades ali para tentar, enfim,
passar de um desafio, de um zumbi, de um boss ali meio louco. Então, e aí esse detalhe também mostrando aí a parte do RPG do Raycon City, muito louco. E também aonde explodiu a bomba que eles mostram e tal. E toda essa parada, cara, muito sombria. Pra mim, assim, eu tenho um espaço muito legal no coração pra Resident Evil 9. É um jogo que eu realmente sempre espero o novo pra jogar. Poucos jogos de survival horror ainda fazem um trabalho tão maneiro quanto o Resident Evil. Eu acho que o Resident Evil 9 tá vindo nessa nova pegada, nessa nova estética, tá trazendo coisas clássicas, porque o Village eu acho que ele fugiu um pouco desse ambiente de Raycon City e tudo mais. E agora, tipo, tá trazendo essa ideia, essa visão em primeira pessoa, voltando a um lugar que as pessoas lembram, né? Então, Sim. eu acho que isso pode trazer coisas boas, muitas coisas boas para a franquia e realmente pode colocar ela num lugar de destaque. Como eu estava dizendo, poucos jogos ainda fazem um trabalho muito parecido. Eu poderia citar o Outlast, que eu acho que foi um dos games assim também que trouxe essa pegada survival horror bem legal, em primeira pessoa também, né? Então, assim, esse negócio de ter essa imersão em primeira pessoa virou quase que uma regra para esses jogos desse estilo, que faz muito sentido, né? Enfim, muitas expectativas, vamos esperar, ainda tem pouca coisa, existem rumores, né, Léo? Que você tinha até Sim. levantado a bola aqui nos bastidores. Tem um rumor que o. E tá bem forte, viu? Que o Leon tá voltando, né? Que vai ser uma parada muito interessante pra franquia. Que aparentemente o que se diz é que se tem Raycon City, tem Leon, né? E. E essa transformação da franquia do Resident Evil é muito interessante, cara. Tudo que você falou, eu concordo 100%. É uma transformação meio que para continuar ser relevante. E isso é louvável, assim. Por mais que às vezes a gente tenha algumas dificuldades, eu mesmo. Eu era muito fã do momento que o Resident Evil se tornou uma franquia de ação, mais do que survival horror, né? Então, porra, o Resident Evil 4, 5, 6, o 6 foi um ápice, assim, que a gente podia jogar 3 campanhas diferentes em co-op. Eu lembro quando o jogo saiu, me reuni com meus amigos em casa, a gente passou a noite toda jogando. Foi tipo. Só que é isso, cara. Não dá pra você só ficar replicando a mesma coisa acreditando que vai ser sempre um sucesso. Eu acho muito inteligente da Capcom. Marcou nosso momento aqui, fechamos nossa história com esse tipo de jogo. Agora a gente tá aqui com esse tipo de jogo, que é muito mais terror. Eu não sou muito bom pra esse tipo de jogo, confesso. Então eu cheguei a começar o Resident Evil 7 e eu fico tenso demais, cara. É foda, tá ligado? O bagulho realmente te deixa na ponta aqui da cadeira. Eu falei, Jesus Cristo, eu não quero jogar isso não, cara. Mas é muito foda. E eu acho também interessante esse trabalho que a Capcom tá fazendo de agradando os fãs dos jogos de ação, né? Survival Horror, que é o meu caso com esses remakes. Porra, o remake do 2, do 3, do 4, filé demais, ficou muito bom. E estão agradando aí toda uma galera também que gosta do que Resident Evil tá se tornando, né? E gosta da experiência de terror mais raiz, assim, e tal. E eu acho que, cara, tudo que eu vi aí eu gostei, viu? E se o Leon realmente voltar, talvez eu dê uma chance. Então vamos lá, a gente está finalizando agora, né, o nosso update podcast com as duas últimas notícias aqui do dia, que eu acho que fazem sentido. Primeiro, o Mind's Eye, que, putz, fracasso anunciado, né? Eu até tinha feito um vídeo aqui que eu, inclusive, peço a você que tá vendo esse podcast para dar uma olhada, porque lá realmente a gente mostra os bugs, enfim, dá uma analisada e verifica se o negócio tá tão grotesco como a gente tá falando ou não. Mas assim, dando spoiler já do vídeo um pouco também, tá. E eu diria que tá pior que o Cyberpunk 2077, assim, 1 milhão de vezes pior. Tipo, é um negócio bizarro. E eu gostaria de dar a palavra também pro Léo rapidinho, para ele falar sobre esse tema. De maneira rápida até pra galera aí, porque eu sei que você tava na expectativa até no nosso último episódio, você falou bastante desse game. Então, solte a voz.
Não, basicamente a expectativa era muito de uma tragédia anunciada, assim, né? Eu queria muito pagar pra ver, vamos dizer assim. Só, tipo, confirmar o que todo mundo suspeitava, que basicamente, cara, é esse novo comportamento que estúdios estão tendo de não conseguirem financiar um projeto inteiro, aí soltam pra venda pra tentar juntar um pouco mais de grana, vão finalizar o jogo daqui a alguns meses com atualização e tal, e aí meio que tentar a redenção. Eu honestamente acho muito legal que estúdios novos surjam e nunca vou torcer pelo fracasso de ninguém, mas eu acho que esse tipo de estratégia tem que acabar, cara. É um absurdo os caras lançarem uma beta com o preço de um jogo cheio. Cara, você precisa de dinheiro, abre uma beta. Abre uma beta, faz um fundo aí pra galera que quer jogar antes, pra ajudar a finalizar o jogo. Joga, seja transparente, sabe? O que isso aí é uma canalice, cara. O jogo tá injogável, injogável. E muito provavelmente vai custar o futuro dessa empresa, mano. É o primeiro jogo deles e é isso. É triste pro cenário dos jogos, é triste pelo momento que a indústria tá, mas ao mesmo tempo esses caras têm que aprender que não dá. Não é assim que pode ser, né? Não é assim que a banda toca, né? Bom, eu acho que é isso. Se você quiser saber mais, eu peço que você entre no vídeo aí que eu fiz na última semana, que eu falo sobre os bugs desse game. E pra gente finalizar mesmo, acho que é a notícia que também me surpreendeu bastante, que foi a nova DLC de The Witcher 3 depois de 10 anos, cara. É inacreditável isso, cara. Muito que se sabe é que essa nova DLC... Primeiro que é um rumor, né? Só pra desenhar aqui pra galera, é um rumor que saiu em um podcast polonês, né? Ou seja, da galera lá que vive próximo a CD Projekt Red. Então, o rumor saiu falando que vai ter essa nova DLC de The Witcher 3 10 anos depois, que basicamente vai ser o link, né, da história de The Witcher 3 para como vai seguir o The Witcher 4. E cara, preciso nem falar que eu sou fanático de The Witcher e que eu vou estar jogando assim que lançar. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Mas, e aí, Léo? O que você acha disso aí? Então, eu até separei a notícia aqui pra gente conseguir ler com alguns detalhes a mais, né? Mas basicamente, o que tá acontecendo são dois podcasters, né, chamado Rock and Boris, que aparentemente são podcasts bem relevantes na cultura de jogos da Polônia. E aparentemente existem planos, né, da CD Projekt Red que estão anunciados. E um desses planos é algo misterioso, que eles não estão revelando. E muito provavelmente é uma nova DLC de história desenvolvida por um estúdio chamado Fool's Theory. Esse estúdio é responsável por diversas das quests de The Witcher, né? Porque hoje o time responsável pelo Witcher 3 está totalmente focado no Witcher 4. Então eles estão terceirizando essa DLC, né? E aqui, né, de acordo com a notícia, o que, segundo os podcasts, foi confirmado por várias fontes independentes, né, esse envolvimento da Fool's Theory com esse novo jogo, eles não fornecem detalhes específicos como sobre o que será a história da nova expansão, mas disseram que a DLC poderia chegar em 2026. Os podcasts também revelaram a ordem de lançamento dos próximos jogos da CD Projekt Red, o que coloca um novo DLC de Witcher 3 antes dos aguardados lançamentos de The Witcher 4 e do remake do Witcher 1, que já está confirmado e inclusive está sendo feito por esse mesmo estúdio. Então, cara, seria muito interessante a gente receber uma DLC de um jogo 10 anos depois do lançamento. E ao mesmo tempo faria muito sentido trazer todo mundo de volta para esse mundo, dar todos os indícios possíveis para mandar a gente para um novo Witcher 4. Honestamente, eu não sei. Eu não consigo nem dizer se eu acho que é verdade ou não é, mas eu tô torcendo que seja, cara. Seria muito legal. Olha, eu E vou. se fosse uma DLC gratuita ainda, puta merda. Nossa, eu vou falar aqui da CD Projekt Red, eu não duvido de nada, porque eles realmente têm um carinho pelas obras deles. Eu acho que o The Witcher, eu acho que é a obra que eles mais têm um carinho, assim, muito grande, porque realmente foi o game que alçou eles. Não tem... O Cyberpunk, ele foi realmente uma nova IP que eles fizeram, que eles tentaram fazer com que esse game... E realmente já virou um segundo game de muito peso da CD Projekt Red, mas The Witcher fez a CD virar o que ela virou. Então, também o fato de um remake de The Witcher 1, eu falei até pra você, o The Witcher 1 é horrível de se jogar hoje em dia, não dá, é muito feio,
escraboso, assim, não dá, velho. Os personagens são horríveis. Então ter um remake pra de repente contar umas histórias antigas do Geralt, mano, quando ele era novo, cara, vai ser uma parada muito da hora, sabe? Então eu acho que vai fazer muito sentido também. Então eu acho que assim como quando houve o lançamento do Final Fantasy VII Remake, toda essa estrutura, a Square Enix ela fez lançamentos, por exemplo, do Crisis Score, de games mobile, e fez uma série de lançamentos secundários ali que conversavam com o jogo principal, que é justamente para fazer o quê? A pessoa vir desses jogos menores, mais baratos, para chegar no seu jogo de alto orçamento. Talvez também seja uma jogada, além disso, para tentar angariar novas pessoas jogando o game, isso com certeza, mas principalmente, é o que eu tô te falando, vir de maneira mais barata, porque hoje o The Witcher 3 você consegue por promoções, eu já vi o The Witcher 3, por exemplo, a R$ 29, assim, na Steam, então é super acessível. Você comprar um jogo mais barato como The Witcher 3, por exemplo, e introduzir, né? E ali, através da DLC, querer comprar o The Witcher 4, que provavelmente vai ser um game com alto investimento. Então eu imagino que eles já estão fazendo uma base ali de maneira estratégica, né, para que esse game ele venha para todos assim de maneira quase que automática, tipo, putz, eu joguei a DLC, agora eu tenho que jogar o The Witcher 4 para me entender o que vai acontecer depois. Porque senão a pessoa vai ficar na vontade, entendeu? Então, tipo assim, ou por exemplo, pô, pro cara que já jogou, aí eles estão trazendo o The Witcher 1. Pô, o cara vai comprar o The Witcher 1 Remake. Entendeu? Ou o cara que nunca jogou The Witcher. Putz, eu vou começar pelo 1. Então ele vai começar no 1. Entende? Então, de certa forma, é uma puta jogada. Tipo assim, eu acho que tá muito amarrado. E quando as coisas são amarradas dessa forma, é que nem no rumor lá do Xbox Portátil. Quando as coisas saem e existe um contexto estratégico que você vê, por exemplo, que é um contexto estratégico de marketing muito bem construído, cara, eu chutaria assim, 98% de chance disso ser real e realmente acontecer. E estamos na Espero torcida, que né, seja, cara? cara. Não, seria mágico, cara. Mostrar que também a indústria nem sempre tem que andar só pra frente, frente, frente. É, pô, seria uma experiência muito foda, tipo, revisitar um jogo de 2015 com conteúdo novo, um jogo que todo mundo é apaixonado. Eu acho que faria bem pra indústria também, assim, mostrar que, cara, nem sempre a gente tem que ficar sonhando pra frente, sabe? Tipo, a gente pode tratar com carinho um jogo que tem uma base tão grande de fãs e que ainda recebe. E mesmo que seja uma DLC paga, que seja um sucesso e mostre que, cara, com preço justo, né? Porra, a gente quer continuar dentro dos mundos que a gente já gosta, né? Não precisa ser uma Ubisoft da vida que a cada ano quer lançar um novo mapa merda, um novo mapa aberto. Tipo, chega disso, cara, tá ligado? Faça o melhor que você pode com um jogo só, né? Não, ia ser incrível, ia ser incrível. É isso. Eu acho que foi isso o episódio de hoje. A gente tentou falar um pouquinho das coisas mais atuais que aconteceram dessa última semana. A gente vai tentar trazer aqui no nosso podcast, além de temas de notícias e tudo mais, temas que, enfim, vocês possam consumir aí ao longo de qualquer época, né? Vale até de uma sugestão, até que veio do Léo, assim, de tipo assim, a gente tentar abordar temas que realmente vão, enfim, permear aí pela internet e vocês poderão ver ao longo do tempo. Eu prometo que sempre a gente vai tentar trazer o melhor conteúdo aqui pra vocês. Não se esquecendo, cara, se inscreva no canal se você curtiu esse episódio. É sempre um grande trabalho a gente estar aqui, sentando, trocando uma ideia, separando os temas para vocês. Então, o seu like é muito importante. No mais, quero agradecer pra caramba o Léo novamente mais uma semana aí juntos. Te aguardo na próxima. Me aguarde na próxima, não, vai ser incrível e é isso. Muito obrigado aí pelo carinho de quem curtiu o primeiro episódio, participou com a gente. A gente convida você também a participar nesse, dar suas impressões, dar sugestões de assuntos que você gostaria que a gente batesse um papo sobre. Hoje a gente conversou sobre nossa experiência com videogames e consoles nos lançamentos e tal. E bater uns papos mais universais, assim, mas é isso. Semana que vem estamos aqui. Estou muito feliz mais uma vez de estar participando. E esse projeto vai longe.
Tamo junto. Até a próxima semana. Fui!